Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso canal Agenda Econômica. Meu nome é Valber Neto, eu sou professor de História e Economia. Acione curtir logo aqui embaixo e ajude-nos a promover o nosso canal. Apesar da minha formação bastante específica, eu sou um pesquisador por natureza. Daí a minha preocupação com diversos assuntos, entre eles as cidades, sua organização, suas formas de urbanização e movimentos sociais. Comentei em outra oportunidade sobre minhas motivações, a minha esperança no ser humano, meu interesse pelas ciências e também uma maneira de contribuir para a sociedade. Lendo o noticiário econômico, me deparei com um questionamento feito por leigos de deixar em pé até economistas renomados. Decidi fazer uma avaliação crítica, que todo cidadão deve fazer, mas sem esperar esgotar aqui nesses poucos minutos toda a amplitude deste assunto. A pergunta é: deve um governo capitalista deter o controle acionário de uma ou mais empresas durante um período curto ou não? E prosseguindo na dúvida, quando essas empresas são lucrativas, a única opção é vender para a iniciativa privada? Segundo o site UOL de Notícias Econômicas, do dia 4 de maio de 2019, o governo federal é proprietário de 134 estatais e é acionista de 111 empresas de capital aberto e fechado por meio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso inclui empresas como as famosas Bombril, os frigoríficos JBS e Marfrig, e até marcas que enfrentaram recuperações judiciais como a Ex-Arapuã Eletrodoméstico e LBR Lácteos. Os setores são variados, como esgoto, papel, construção e peixes. Essas participações totalizam em torno de 104,8 bilhões de reais, dos quais 100 bilhões são de 40 companhias com ações na Bolsa de Valores e outros 4,5 bilhões de outras 71 empresas de capital e controle fechado. Então, raciocinando melhor sobre o assunto, nos perguntaríamos: qual o papel das empresas estatais na economia? Pesquisando um pouco mais sobre o assunto, encontramos um artigo de José Goldenberg no jornal Estado de São Paulo de 21 de maio de 2018. Ele nos esclarece: empresas estatais, ao contrário do que pensamos, não foram inventadas por socialistas lá do século XIX, entre os quais destacou Marx. Eles argumentavam, sim, que os meios de produção deveriam estar nas mãos do Estado e não de empresas privadas cujo objetivo principal é o lucro. Segundo os socialistas do século XIX, as empresas estatais atenderiam melhor aos interesses públicos. Só que, muito antes deles, os reis da França, lá no século XVIII, já criavam as empresas estatais, com objetivos óbvios de interesse público, entre elas os Correios, e outras empresas de interesse exclusivo do governo, inclusive a indústria de armamento. Vejam que isso ocorreu inclusive nos Estados Unidos, tida entre nós como meca da indústria privada, onde até hoje os Correios são uma empresa do governo. O que a experiência nos mostra é que os governos criam as empresas estatais para resolver os problemas que a iniciativa privada não consegue resolver. Não há, portanto, nada de ideológico na criação de empresas estatais, e sim de cunho prático. O critério básico para justificar a sua criação, contudo, é a sua utilidade na resolução de problemas econômicos ou sociais. A ideologia entra quando os governos vão para os extremos de estatizar toda a economia e abolir a propriedade privada, como foi feito na Rússia da Revolução Comunista de 1917. Situações similares
ocorreram entre outros países, inclusive nos Estados Unidos, onde as empresas privadas sempre foram consideradas a única solução plausível para os problemas do país. Aqui mesmo, na região de Cataguases, entre as décadas de 70 e 90, quando ocorreu a implementação de diversos polos industriais nas circunvizinhanças das cidades, o papel dos governos locais foi fundamental para a atração e implementação das vias públicas e acesso a créditos financeiros, além de investimentos estatais para a concretização dessas plantas industriais. Aí vem a pergunta final: vender ou não, se essas empresas são lucrativas? Aí vai depender de um estudo técnico e ao mesmo tempo político, pois deve levar em conta, além do valor do capital da empresa em questão, também o valor estratégico do segmento socioeconômico em que ela atua. O fato é que não é possível adivinhar o futuro, mas com certeza determinar os parâmetros em que o governo pretende atuar na economia, isto sim é possível. Vejam que, a título de exemplo, a venda da Vale em 1997 foi um péssimo negócio para o governo. Em compensação, foi um ótimo negócio para a iniciativa privada. Pense nisso. Se gostou, acione curtir logo aqui e ajude-nos a promover o canal.